Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje é página 92, item 2.5. Vocês irão criar um texto no retângulo abaixo, escolhendo os trechos indicados pelas cores verde e roxa. No espaço verde, coloquem um trecho verde, no espaço roxo, coloquem um trecho roxo. O texto deve ser lógico e correto, portanto, observem se as palavras combinam perfeitamente em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Prestem atenção às palavras que ligam as orações apresentadas no retângulo e coloquem os sinais de pontuação ao final de cada período. Então, pessoal, vocês têm aí, um texto na cor verde, que é esse pedaço aqui, do lado esquerdo. Depois, do lado direito, tem o texto aqui escrito de roxo, certo? Vocês terão que fazer o quê? Aqui nessa parte de cima, na parte verde, vocês terão que escolher alguma parte dessas opções aqui do lado esquerdo, escrito na cor verde, e no roxo, alguma coisa dessa parte que está escrito nessa cor roxa. Só que vocês têm que se atentar ao seguinte, se o período tem sentido, se não tem, como disse aqui em cima, se é masculino, feminino, o texto tem que ter uma lógica, certo? Atenção também às palavras que ligam as orações, os sinais de pontuação ao final de cada período, certo? Depois, no item 2.6, examine os períodos seguintes. Sublinhem com um traço o trecho que poderia constar no conjunto verde e com 2 traços o que deveria constar do conjunto roxo. Não sublinhe as palavras de ligação que exercem a mesma função de no entanto e porquê no texto que vocês criaram, certo? As leis determinam os direitos e deveres dos cidadãos. B. Os automóveis estacionaram no acostamento, embora isso seja proibido. C. Os motoristas e os pedestres evitariam muitos acidentes se respeitassem as leis do trânsito. Então, vocês terão que fazer o quê, pessoal? Vocês têm que sublinhar, certo? Com um traço, o trecho que poderia constar do conjunto verde e com 2 o que poderia constar no conjunto roxo, certo? Então, preste atenção nas ligações, como disse aqui, as palavras que têm o mesmo sentido de no entanto, de porquê, certo? Porque só o trecho que pode se encaixar do lado verde ou do lado roxo, certo? Depois, nós temos aqui termos essenciais da oração. Na fala, podemos apontar e gesticular para completar aquilo que não expressamos por meio das palavras. Na escrita, ao contrário do que acontece na fala, não contamos com esses recursos, razão pela qual devemos construir períodos completos que expressem por meio da combinação de palavras tudo aquilo que desejamos transmitir. A oração é uma frase ou membro de uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Um período pode ser formado por uma única oração, que é o período simples, ou por 2 ou mais orações, que é o período composto. Então, as orações elas são constituídas quase sempre de 2 termos essenciais. Esses termos expressam o ser, de quem ou do que se diz algo, o sujeito, certo? Por exemplo, na oração as leis determinam os direitos e deveres dos cidadãos, o ser de quem se diz determina os direitos e deveres dos cidadãos é as leis. O outro item, aquilo que se diz do ser, o predicado. Por exemplo, disse que as leis que determinam os direitos e deveres dos cidadãos. Para encontrar o sujeito de uma oração, pergunte quem para pessoas ou o que para coisas. Exemplo, toda criança tem direitos antes mesmo do nascimento. Quem tem esses direitos antes mesmo do nascimento? Resposta, toda criança, que é o sujeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda de produtos como a bebida alcoólica e o cigarro ao menor de idade. O que proíbe a venda de produtos como a bebida alcoólica e o cigarro ao menor de idade?
Resposta: o Estatuto da Criança e do Adolescente, sujeito também da oração. Portanto, a maneira mais direta de encontrar o sujeito é ir ao verbo e verificar com que palavra ou palavras ele concorda. O termo presente na frase ou subentendido com o qual o verbo concorda é o sujeito. Nos exemplos acima, o verbo determinam concordam com as leis. O verbo tem concorda com toda criança. O verbo proíbe concorda com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A palavra principal, fundamental, do sujeito recebe o nome de núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra substantivada, como belo, fazer ou pronome. Ele também pode ser uma oração que funciona como um substantivo. Isso você irá aprender mais para frente. O sujeito que apresenta um só núcleo denomina-se sujeito simples. O sujeito que apresenta dois ou mais núcleos denomina-se sujeito composto. Então, temos aqui alguns exemplos, certo? Peço a vocês que leiam depois. Depois no item 2.7. Nos períodos que vocês criaram nas atividades 2.5, indiquem o sujeito e o predicado de cada oração. Então, lá no item 2.5, certo? Que vocês criaram, vocês terão que fazer o quê? Indicar o sujeito e o predicado de cada oração que vocês formaram, certo? Depois, verifiquem se é possível deixar um dos sujeitos oculto de maneira que possa ser identificado pela terminação do verbo na oração. Em caso afirmativo, reescrevam o período, ocultando esse sujeito facilmente identificável, ou seja, será que se vocês colocarem só a conjugação ali do verbo, vai ser fácil de identificar quem que é o sujeito da oração? Então, essa atividade é dessa maneira que vocês terão que fazer, certo? Depois, partindo aí para a página 95, temos os direitos da criança e do adolescente. Pessoal, essa é uma tarefa que vocês terão que fazer. Lembrando que a página 96 eu não vou pedir, porque vocês teriam que fazer essa parte da atividade, assim como outras que nós fazemos. É uma avaliação do grupo, tem que fazer essa avaliação de outros aspectos da página 96. Como nós não estamos nessa aula em grupo, então não tem por que motivo a gente fazer essa avaliação da página 96. Então, a nossa atividade é até a página 95, certo? Qualquer dúvida, só mandar mensagem que eu ajudo vocês.